Fala meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Quem fala é o Evandro, nós somos uma loja aqui de São José do Rio Preto chamada Evandro Shop, entregamos soluções gastronômicas no mercado aí há mais de 12 anos. Então nosso intuito é sempre gravar vídeo, você vai ver, se você não conhece o nosso canal, que a gente posta semanalmente tudo que nós sabemos, tudo que nós temos de know-how nesses 10 anos sobre um produto e nós colocamos aqui no YouTube para que você tire todas as suas dúvidas e adquira um equipamento correto. E hoje nós vamos falar de um equipamento muito versátil, que é o freezer tripla ação da Gelopar de 570 litros. Você encontra esse tipo de equipamento, esse freezer, em diversos segmentos, em diversos comércios, e hoje eu vou falar um pouquinho para ele o que ele tem, o que ele não tem, o que ele atende e o que ele não atende. Então vamos lá, para você que não conhece, o Vitor é quem faz as nossas gravações, ele me acompanha aqui no que nós vamos falando para vocês verem o máximo de detalhe. Esse daqui é o freezer GPC 57 da Gelopar, certo? Vamos começar. Por que ele é chamado de freezer? Porque ele chega até menos 22 graus. Vamos começar pela temperatura. Isso daqui serve como geladeira, eu tenho a opção dele aqui, ó. Começar como refrigerador, ele vai trabalhar de 0 a 7 graus se eu deixar nesse ponto aqui do termostato. Depois eu tenho a opção de gelo, onde ele vai trabalhar de 10 a 15 graus para manter alimentos, pode ser uma lasanha congelada, pode ser diversos alimentos aí que você precisa congelados. Agora, a opção congelado menos 22 é utilizada muito para sorvete, tá? Porque o sorvete, se ele trabalhar com menos 10 a menos 15, que é essa opção aqui, ele vai ficar mole. Então precisa de menos 22 e esse freezer aqui atende desta forma. Então você já aprendeu aqui no manual, informa cada um desses pontos, mas são tripla função. Descobrimos já para que serve, então por isso que você encontra isso aqui em diversas cozinhas industriais. Por quê? Dá para a pessoa armazenar ali uma carne fresca, onde ela vai utilizar num dia ou no outro dia, porque ele vai funcionar igual a geladeira de 0 a 7. Agora a pessoa comprou um desses aqui para utilizar como freezer. Ela vai colocar em menos 10, menos 15 e realmente ela vai colocar um alimento ali, um peixe, vai congelar para utilizar daqui a alguns dias. Você vai encontrar muito, deixa eu abrir ele aqui, ele é grande, mas ele não é muito largo. Então ele é quase quadrado de profundidade, a gente tem as dimensões dele, a gente pode colocar aqui no vídeo. Não pega muito espaço seu aqui de lateral, de altura ele tem 1,94, então um pouco mais alto do que a gente, aqui ele está em cima do estrado. Ele é compacto para colocar na sua cozinha. Ele acompanha 4 grades, porém ele tem uma gremalheira que a gente chama, que é essa daqui, essa barra na lateral, onde eu consigo regular a altura das grades. Repare que do jeito que ele veio montado, o Vitor vai mostrar para vocês aqui, ó. Vamos mostrar como que troca aqui a cadeirinha, Vitor. Facinho. Ela vem padrão, mas se eu quiser colocar mais alto aqui para comprar mais 2 grades e ficar mais próximo, só vir aqui e encaixar. Deixa eu encaixar na altura mais ou menos aqui. E apertar. Encaixei. Então, mostra como ele vem de fábrica aqui, Vitor, ó, de distância. Eu tenho muito espaço aqui embaixo, daria para colocar mais uma grade. E aqui em cima também eu tenho muito espaço, eu poderia iniciar bem aqui. Então dá para colocar mais 2 grades. Aí quando é restaurante a gente vê que o pessoal porciona muito ali. Já todos os pratos, né? Porque hoje tudo é porcionado, que o lucro está aí na precisão. E coloca aqui separado por alimento. Frango, peixe, carne, legumes e assim por diante. Dependendo da forma que a pessoa vai ajudar. Se for para sorvete, mesma coisa. Então a distribuição você pode flexibilizar comprando novas grades. Agora a gente vai no ponto interno. Como que ele é feito? Repare que ele também foi pensado em facilitar a sua limpeza. Ele é feito dobrado o fundo dele, até porque você vai passar um paninho com um sabão neutro ali para fazer uma limpeza e quando tem quina a gente sabe que gruda muito alimento. Ele só tem a emenda na parte de cima mesmo e na parte de baixo que é mais fácil de você remover. Ele tem um dreno no fundo dele por um motivo. Esse freezer ele não é frost free, então a gente não está trabalhando com ar forçado. Pode verificar aqui, ó, que não tem nenhum ventilador, nenhuma ventoinha para soprar ar dentro dele. Ele utiliza um sistema de refrigeração por serpentina e ali nós temos apenas a saída de pressão dele para que ele não pegue muita pressão, para você não conseguir abrir a porta depois, tá? Então essa daqui é a função dele. Esse freezer aqui cria gelo na lateral. Se você utilizar como freezer, seja na opção de menos 10 a menos 15 ou de menos 18 a menos 22, ele vai criar gelo na lateral. Por quê? A serpentina está gelando toda essa lateral. A umidade do ar entra toda vez que você abre a porta e aí a água vai grudando aqui, vai criando aquela pequena camada de gelo. Depende do tanto que você vai abrir e depende da umidade que você está colocando o alimento aqui dentro.
mas pode ser que a cada 10 dias, cada 15 dias você perceba que já começou a ficar branco mesmo de gelo na lateral. Aí você vai ter que fazer o degelo é manual nele. Demora apenas 1 hora, você vai desligar o termostato na função 0, o freezer vai desligar a serpentina, automaticamente vai começar a ficar calor e vai cair essas placas de gelo no fundo dele. Por isso que existe o dreno. Isso vai se tornar uma água. Se você tiver com pressa, a gente encontra pessoas aí que faz o que mais rápido, tira o alimento, faz o degelo, dá até para jogar uma água para quebrar logo esse gelo aqui e remover. Mas caso você não queira fazer isso, queira fazer o degelo com o alimento aqui mesmo, é só desligar, ele vai dar uma caída nesse gelo, escorre no dreno, e lá o dreno na parte de baixo, ele vem uma mangueirinha curtinha, que seria para você colocar dentro de uma vasilha ou se você tiver um ralo próximo. Se você não tiver, emenda uma outra mangueira e leva até um ralo onde você tenha. A parte interna do freezer é isso daqui. Nós temos alguns pontos de se atentar. A borracha desse freezer é muito boa. É uma das melhores do mercado. Ela é larga, tá? A vedação dela é perfeita. Mas a gente precisa ajudar o freezer também a manter essa borracha. Então, no manual já vem orientado. Quando você for colocar um freezer desse daqui, ele tem os pés niveladores na parte de baixo. 4 pezinhos. Deixe sempre o freezer, coloca um nível mesmo. É coisa simples. Se for no olho, você consegue, mas um nível é mais simples. Coloque o freezer um pouquinho tombado para a parte de trás, para que a porta fique o quê? Sempre querendo ficar fechada e não ao contrário ou reto, onde a porta vai ficar totalmente em linha e aí você vai ter sempre que empurrar a porta para grudar. Mas se ele estiver um pouquinho para trás, a porta bate sozinha e você não desgasta tanto a borracha, mantém até mais aí econômico esse freezer. A durabilidade dele, lógico que isso daqui a gente está falando de um freezer comercial, não é um freezer residencial. Você pode ter na sua casa? Pode, mas aí foi criado comercialmente. Então ele tem resistência. Em ferro mesmo, tá? Não tem nada em plástico, nada. Aqui a gente tem a parafusada aqui e ele tem um grande diferencial. Eu posso trocar o lado da porta. Essa daqui é uma pergunta que as pessoas fazem. Ele vem de fábrica aberto por aqui. Se eu quiser trocar, repare que a porta já tem a chapinha com a furação, basta eu retirar essa peça daqui, colocar ela aqui e virar a porta de ponta cabeça que eu tenho um freezer que abre para o outro lado. Isso é uma versatilidade muito grande. Ponto de atenção, o termostato fica na parte de baixo, gente. Na hora da limpeza da cozinha, que normalmente é todos os dias, tem comércio que lava com mangueira ou maquininha de pressão. O que acontece? Espirra muita água. Então tem bancada de inox, tem fogão, ok, nesse ponto ali você não tem tantos problemas. Agora aqui, se você espirrar muita água nesse termostato, pode ser que dê problemas, dê um curto. Então a gente orienta, na hora de lavar próximo do freezer, lavar com mais cuidado ou até mesmo colocar uma pequena proteção aqui na frente, pode ser. Já tem um molde aqui, aí tem diversas opções, tem cliente que coloca um pedacinho de plástico, uma fita adesiva para evitar, mas o equipamento ele foi feito para isso, ele aguenta um pouco de água, a gente está falando só do excesso de água. A parte de pintura dele, ele é feito toda em chapa pré-pintada, toda a lateral dele, pintura branca, a tampa dele também é feita em chapa pré-pintada na cor branca, certo, gente? Por dentro, o isolamento térmico dele é bem grosso. Repare aqui que eu vou colocar depois em centímetros no vídeo para vocês verificarem. Eu não tenho essa informação correta, mas eu percebo que é uma das portas mais grossas do mercado. Lógico, pensando em vedação. Tem a opção 110, tem 220. Vamos mostrar a tomada, Vitor, que é a tomada convencional, tá? E aproveitando que a gente está aqui na parte de trás, tomada convencional de 10 amperes, perfeito? E aqui atrás é onde, na parte de baixo, é onde está o motor. Repare que o motor, ele tem essa tela porque ele precisa puxar o ar, circular com o ventilador para gelar o compressor e subir a refrigeração na serpentina. E ele também precisa circular, sai ar quente, entra ar e sai ar, perfeito? Então, não adianta a gente comprar. Você vai comprar um freezer desse daqui, nós já tivemos alguns problemas em clientes e é simples. A gente só pede uma imagem de onde está o freezer e a gente já descobre o problema. Que a pessoa compra o freezer, encosta na parede e aí o freezer não tem como circular ar, ele não consegue puxar, o rendimento dele cai muito, o consumo vai lá em cima e aí é simples, é só afastar. Então já vem no manual, a gente recomenda 1 palmo de distância da parede, perfeito? Temos outros pontos aqui que a gente já tem que deixar em ênfase, tá? Você vai tirar as dúvidas para adquirir um, mas depois que você adquirir, você tem que saber manusear esse produto também. Adquirir, o custo-benefício dele é incrível, é a versatilidade, como eu disse para vocês, serve para restaurante, para hamburgueria, para lanchonete,
para pizzaria, a gente vê pizzaria mesmo que o pessoal porciona tudo aqui, aí basta só rasgar o saquinho e já rechear a pizza. Então tem muitas funções para ele. Agora vamos assim, comprei, estou usando, tive um problema. Deixa eu já antecipar esses problemas para você aqui, que pode ser que você já resolva antes mesmo de acionar uma assistência. Dependendo da região que você está, talvez é muito úmido, chove muito na sua região. Sempre que chover ou a umidade do ar estiver muito alta, esse freezer ele vai criar um pouco de água aqui na porta, porque a temperatura daqui batendo com a de lá, por mais que tenha vedação, é a troca de calor. E em volta da borracha é onde você vai mais encontrar gotículas de água. Então, não é um defeito. Repare que nos dias que estão mais secos, a gente está aqui no interior de São Paulo, aqui é muito seco, muito calor, aqui quase não acontece, só em épocas de chuva, então um período muito curto. Mas dependendo de onde você estiver, é normal, não afeta o rendimento do produto, mas é a umidade de fora que acaba se diluindo e ficando aqui. Perfeito? O ruído dele, se aumentou o barulho do motor por algum motivo, você percebeu, pode ser que teve uma limpeza aí no seu estabelecimento, acabou mexendo e o freezer não está mais nivelado. Se ele estiver desnivelado, o motor começa a trepidar por conta que ele foi feito para trabalhar em nível. Então pode ser que se o barulho aumentar um pouquinho do motor, verifique se os pés estão nivelados ou se ele está no chão na forma correta. Perfeito? Um outro ponto, o freezer não está rendendo, não está gelando, ele gelava melhor, parou de gelar, pode ser um desses problemas que eu te falei. Com relação à limpeza do motor, muito simples, ele tem uma ventoinha lá na parte de trás e de 6 em 6 meses a gente recomenda que você faça uma limpeza, você não vai precisar tirar aquela grade, mas talvez utilizar um aspirador ou se você tiver realmente aí um soprador, onde você consiga jogar um ar ali naquela ventoinha, você vai tirar o excesso de pó e automaticamente você evita dessa ventoinha ter problemas ou ela trabalhar muito pesada, tá? A limpeza. O ideal é você chamar um técnico de refrigeração que ele vai desmontar, limpar tudo para você, vai te cobrar uma visita baratinha ali, que isso daí chama manutenção preventiva, não é manutenção corretiva. Agora, o rendimento do produto, repare que eu comentei com vocês que ele gela nas laterais, perfeito? Então ele gela por geral. Só que se eu distribuir os alimentos incorretos aqui dentro, a gente vai ter um problema. Se eu encostar, um exemplo assim, potes de açaí, se eu encostar em fila tudo aqui desse lado, tudo desse lado, onde eu crio uma barreira de produtos, que não consiga vir um pouco de refrigeração para o meio, talvez no meio eu não vou ter a mesma eficiência. Então a gente sempre recomenda, vai armazenar aqui, deixe sempre um espacinho entre um alimento e o outro aqui, ou que você estiver armazenando, para que consiga vir a temperatura dessa parede para o meio também do freezer, senão o meio do freezer não vai ter o mesmo rendimento. Essa daí é uma das dicas. Não podemos esquecer que a gente está trabalhando aqui e falando da marca líder de mercado, a Gelopar. É conhecida no mercado como a melhor marca de refrigeração na área comercial. Trabalha só com encanamento de cobre, isso daí vai te dar uma vida útil do produto muito grande, não vai dar vazamento de gás com o tempo, porque o cobre é mais caro, só que ele é muito mais resistente, mais eficiente. E também trabalha com o gás R290, acho que é uma das únicas empresas no Brasil que trabalha com todos os equipamentos dele só com o gás R290. Ambientalmente é mais ecológico e também a eficiência dele é melhor. Então eles já estão preparados para isso, você vai ter um equipamento mais econômico, 2 anos de garantia, então a gente não está trabalhando aqui com 1 ano de garantia, 2 anos no mínimo de garantia, essa linha aqui tem 2 anos. Espero que nós tenhamos resolvido ou te ajudado a esclarecer algumas dúvidas do GPC 57. Isso é válido para freezer vertical estático, perfeito? Na Evandro Shop nós temos aí vendedores com know-how de mais de 10 anos de mercado, então qualquer dúvida, qualquer esclarecimento extra, pode chamar os nossos consultores, a gente tem um WhatsApp aqui, vou deixar para vocês aqui poder chamar a gente. Também dá uma força pra gente no nosso canal, curte esse vídeo aí, compartilha, ativa o sininho das notificações, que esse conteúdo nós postamos semanalmente e o intuito nada mais é do que ajudar você a comprar o equipamento correto. Nossa empresa é de solução gastronômica. Bons negócios!